A união dos contrários e o mistério da totalidade, que Nicolau de Cusa designava de coincidência oppositorum, constitui um dos elementos-chave da história das ideias, inferindo-se, por conseguinte, que o curso da existência humana se encontra regido por entre pares de opostos. A tomada de consciência dessa dualidade permite um entendimento sobre a existência de uma dimensão arquétipica, manifestada transversalmente ao longo dos tempos e em culturas distintas. A exteriorização dos arquétipos encontra-se evidenciada nas narrativas mitológicas, sistematizadas por diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a etnografia, a história comparada das religiões e a psicologia. Estas disciplinas tornaram evidente que a maioria das divindades da vegetação e da fertilidade são bissexuadas, ou então que comportam vestígios de androginia. A demanda alquímica, amplamente estudada por Jung, nas suas obras Psicologia e Alquimia e Mysterium Connectionis, consiste na obtenção da pedra filosofal, e uma das suas designações é Rebi, o ser duplo, literalmente duas coisas, ou o andrógeno hermético. A significação da figura do hermafrodita, no entanto, não se poderia ter efetuado sem o contributo dos estudos antropológicos que permitiram entrever o significado da androgenia na sua significação mais ampla, e cujos interstícios foram posteriormente dissecados de forma aprofundada pela psicanálise. A psicanálise de um mito revela o homem eterno, ao qual se poderá eventualmente regressar na tentativa de melhor o compreender, quer seja através das peculiaridades de determinado culto local, de um costume inusitado ou através de uma lenda semi-esquecida. A androgenia desempenha uma função importante no domínio mitológico, na medida em que expressa, na sua totalidade, os pares de opostos na origem de todas as coisas. As tradições gregas já mencionavam alguns seres que, no decurso da sua existência terrestre, passaram pela experiência dos dois sexos. A mais conhecida é a do adivinho Tiresias, que, nascido rapaz, torna-se mulher e morre homem. Um exemplo de androgenia sucessiva, representada neste adivinho cego, de uma longevidade fabulosa, que durante parte da sua vida foi mulher. A lenda de Tiresias parece representar uma interpretação grega da androgenia fictícia dos xamãs. Estas lendas arcaicas encontram-se atestadas na poesia antiga, na qual é credível constatar que o espírito da cultura helénica se direcionou de acordo com o conceito de um homem ou de uma divindade dupla, para posteriormente se refriar, satisfazendo-se apenas com alusões ou símbolos. A androgenia significaria um estado bastante elevado da natureza e do divino, tal como se encontra evidenciado nas primeiras teogonias, através das divindades que concebiam sozinhas, ou então através dos mitos elaborados pelos filósofos. A antiguidade clássica entendia a androgenia como um símbolo de uma unidade perdida, uma intuição perpetuada até aos nossos dias. Para Marie Delcourt, o tema do andrógeno é considerado um mito puro. Delcourt considera ainda que as cosmogonias tardias, acometidas pelo sonho da androgenia, atribuíam esta qualidade a vários outros seres divinos, como mais uma característica da sua perfeição. Entende assim a autora que, na literatura, o tema do hermafrodita representa mais um ideal do que um indivíduo, ao contrário dos escultores, que terão sido menos discretos, trazendo ao mundo das formas aquilo que deveria ter permanecido como uma emanação do espírito. O hermafrodita aparece na arte clássica somente no século IV. No entanto, ainda de acordo com Marie Delcourt, os primeiros estudos relativos ao hermafrodita atribuíam à iconografia um destaque desmesurado, considerando também
que os testemunhos literários desse período, por sua vez, não são de grande valor e em número muito menor no que concerne à descrição de crenças autênticas. As estátuas, no entanto, são numerosas e as pinturas encontradas em Pompeia comprovam a popularidade do tema tratado. A arte grega não transmite o mito do andrógeno, efetua apenas a síntese do masculino com o feminino. Ainda assim, o tema persistiu na arte. A apresentação pictórica da terra dos hermafroditas pode ser encontrada no Livre des Merveilles do século XIV. Este mito atravessa a Idade Média para usufruir de um novo esplendor no Renascimento. Segundo Émile Zola, as flores que simbolizam o andrógeno na arte são o amor perfeito e o lírio. Os amores perfeitos encontram-se em várias das representações pictóricas de Leonardo da Vinci e da sua escola. Zola, discorrendo ainda sobre os lírios, refere que, conjuntamente com as rosas vermelhas ou brancas, simbolizam a reandrogenização do resultado final do processo alquímico, cujo desenvolvimento se efetua lenta e gradualmente a partir da matéria negra primordial de qualidade andrógena. O Renascimento comporta o andrógeno na representação de São João Batista, efetuada por Leonardo, assim como na representação desse mesmo santo, efetuada pelo seu aluno Andrea Saiano, apenas para nomear dois exemplos. O andrógeno, ou rebi alquímico, é usualmente representado enquanto ser alado, tal como Sofia, consistindo assim na personificação da sabedoria cósmica. A organização do caos encontra-se sempre dependente do desenvolvimento de um sistema binário. A tentativa de uma fuga relativamente a este estado dual constitui um dos principais objetivos de filósofos, místicos e ocultistas. Esta procura evidenciou-se de forma particularmente intensa em contexto finissecular, através dos artistas simbolistas que pertenciam ao Salão Rose-Croix no século XIX. Este salão, fundado por Sarre-Josephin Peladin, integrou no seu seio artistas como Jean Delville, Georges Mine, Armand Point, Fernand Knopf e Jean Dante. Ao explorar este tema, Peladin proclamava o andrógeno como um ideal plástico. Os artistas do Salão Rose-Croix almejavam recriar uma forma de arte mística com vista ao restabelecimento do papel desse tipo de arte nos circuitos intelectuais da época. Nos inícios do século XX, verifica-se uma relação entre a ciência, a psicologia e a sexualidade, característica da produção cultural desse período. As práticas artísticas e teóricas de Elisar von Kupfer e do seu companheiro, o filósofo Eduard von Meyer, são representativas de uma abordagem alternativa à sexualidade e à espiritualidade da época, através do recurso metafísico ao mito da androgenia. Apoiados num programa artístico e filosófico a que deram o nome de Clarismus, von Kupfer e von Meyer ambicionaram a criação de um ideal utópico com vista à desativação de uma sexualidade sobremasculinizada. Este sistema estético combinava a descompartimentação entre masculino e feminino com a utilização de iconografia religiosa. O objetivo desta utopia visual consistia numa visão sexual da sexualidade humana através da utilização de um misticismo metafísico da androgenia. Na representação visual do andrógeno no nosso país, Portugal, destaca-se o nome de Lima de Freitas, nomeadamente através da sua obra O Anjo Andrógeno. No âmbito da contracultura, o século XX assiste à entrada em cena de dois protagonistas incontornáveis, Aleister Crowley e William S. Burroughs. Este último influenciou sobremaneira o artista britânico Genesis P. Orridge, figura ímpar do panorama cultural da atualidade, mercê do seu papel nos projetos musicais Throbbing Gristle e Psychic TV.
Este criador tem desenvolvido paralelamente a sua carreira enquanto artista plástico. Em 1993, o artista conhece Jacqueline Mary Breyer. Após o casamento de ambos, criam o Pandrogyny Project, um ato radical que consistiu numa tentativa de se unirem numa entidade única, pandrógina, através do recurso a cirurgias plásticas no intuito de se tornarem idênticos. Contudo, os esforços de Breyer Peoridge não obtiveram o sucesso ambicionado devido à morte prematura de Jacqueline Mary Breyer em 2007. O depreciamento do condicionamento físico a que se encontra o ser humano, a reunião do eu fragmentado, enaltecido por este casal de artistas, encontra-se documentado em 2 filmes. We Are But One era a divisa apregoada por ambos. Um último exemplo, proveniente da 7ª arte, é o filme L'hypothèse du tableau volé, realizado em 1976 por Raoul Ruiz. O filme consiste num documentário poético sobre o sistema filosófico criado por Pierre Klossowski e assenta inteiramente no universo estético deste artista. A película tem por tema central o culto do andrógeno, epitomizado na figura de Baphomet, designação que os ocultistas do século XIX atribuíram ao ídolo andrógeno supostamente adorado pelos templários. Os ritos, os cultos e as especulações cosmogónicas da antiguidade clássica traduzem uma aspiração comum à unidade, um sonho de regeneração e uma ambição de perenidade. A figura do hermafrodita traduz esta aspiração e os seus reflexos encontram-se espelhados na filosofia dos estoicos, na gnose, nas revelações de Hermes Trismegisto, nos comentários místicos e nos escritos dos filósofos clássicos, na magia e ainda nos ensinamentos propostos pela alquimia. Um andrógeno primevo simboliza a união das partes complementares e a unidade original a que o mundo talvez retorne um dia. Um sonho de unidade primordial, congregado por esta imagem fortemente enraizada no inconsciente e que consigo porta um enorme valor cosmológico. O Poimandre de Hermes descreve o nous como uma forma arquétipica e princípio originado no princípio infinito. O nous é andrógeno e existe enquanto vida e luz, correspondendo à noção de inconsciente coletivo, sendo andrógeno também pelo facto de incluir opostos, como aqueles que se observam nos mitos de criação. Segundo Jung, cada arquétipo é na sua essência um fator específico desconhecido, assumindo por isso múltiplas formas que se encontram traduzidas nos contos, nos mitos e nos símbolos. Enquanto virtualidades estruturantes do psiquismo humano, os arquétipos, no seu conjunto, formam o inconsciente coletivo. Estes arquétipos manifestam-se através de imagens primordiais, presentes nos mitos, nos contos e nas religiões, mas também na existência cotidiana. Neste sentido, um símbolo é uma realidade viva, efetuando uma ponte entre o inconsciente e o consciente. Serve de alimento ao eu, afirma Yvette Case Centeno, que conclui o seu ensaio O símbolo forma impura, acrescentando que enriquece-o, amplia-o, fala participar de outra dimensão, a outra dimensão, a da alteridade pura, em que o eu, por um lado, se dissolve, por outro, tem fundamento e raiz. Na natureza coletiva dos símbolos, assenta a razão da sua importância, e uma das suas principais características reside na espontaneidade com que emerge. Jung considera que não existem artistas capazes de criarem de forma consciente um símbolo. A intenção é um sinal e não um símbolo. Este último, enquanto manifestação espontânea, aponta para aquilo que não se conhece, para os domínios do inconsciente. O símbolo provém de uma manifestação coletiva, primordial, germinada no inconsciente. Aqui reside a sua atemporalidade. Na sua dimensão psicológica, os símbolos
são instrumentos de imaginação comuns a toda a humanidade. O mito do andrógeno acompanha a humanidade há vários milénios. Uma possível resposta à questão de Ésquilo, que serve de epígrafe a este vídeo, pode ser a seguinte: o mito aqui abordado provém de muito longe, no espaço e no tempo. Tem a sua origem na pré-história. Boa tarde e obrigado pela vossa atenção.